alguns estudiosos que estão na linha de pensamento pré-tribulacionista, tá? Eu estou falando da primeira etapa dos pré-tribulacionistas, depois eu vou falar dos mesotribulacionistas. Então, dizem que nesse período todas as câmeras vai dizer, tem algo acontecendo no céu, e vão se virar para filmar o que é que está acontecendo, e quando eles filmarem, eles vão ver Jesus Cristo vindo em glória, e todos os olhos verá. Quer dizer, todo mundo vai estar acompanhando pela televisão e vai ver esse acontecimento de Jesus Cristo voltando e destruindo totalmente os inimigos de Israel, certo? Então, os pré-tribulacionistas, eles acreditam, né, que Jesus Cristo vai voltar, né, vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Antes da tribulação. A igreja não passará pela grande nem pela tribulação. Eles acreditam por causa desses textos, né? Estou dando uma visão deles, né? Eu me encaixo mais nessa, tá? Eu acredito, a minha fé também fala desse jeito, certo? Eu defendo essa tese, quero deixar logo bem claro para os irmãos, eu não sou mesotribulacionista, nem sou pós-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista dispensacionalista, ok? Daqui a pouco eu vou falar o que é dispensacionalista para vocês, ok? Então eu acredito que Jesus Cristo vai voltar. Por quê? Para buscar a igreja. Primeiro porque, se vocês quiserem ver ali, Apocalipse, certo? Capítulo 3, versículo 10. Se vocês puderem entender esse texto que diz assim: como guardasse a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, segundo alguns pré-tribulacionistas, por esse texto, ou por este versículo e outros versículos mais, acredita que Jesus Cristo voltará para arrebatar a igreja antes da tribulação, ou da grande tribulação, porque Apocalipse fala isso, e nós temos alguns textos da Bíblia, por exemplo, Gênesis capítulo 5, versículo de número 24, certo? Vai falar sobre a transladação, o arrebatamento de Enoque. Então isso também segundo a teoria pré-tribulacionista, como Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, então a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Entendeu a lógica? Como Enoque foi arrebatado no capítulo 5, e o dilúvio foi no capítulo 6, certo? No capítulo 6 Deus já mandou Noé fazer uma arca para livrar. Aí alguém pergunta assim, mas pastor, então os mesotribulacionistas, que nós vamos entrar daqui a pouco sobre eles estão corretos, porque Noé não passou pelo dilúvio, então quer dizer que a igreja vai passar pelo dilúvio. Mas quando a igreja for arrebatada, vai ficar alguns cristãos, vão ficar na terra para passar por esse período da tribulação. Aí é onde usa a teoria dos mesotribulacionistas, que diz que a igreja vai passar pela tribulação, pelo menos pela tribulação, não a grande, mas pela metade pelo menos, por causa desse texto, né? Porém Noé representa os cristãos que ficaram, que não foram levados no dia do arrebatamento, para tanto pregar o evangelho na terra, como também voltarem para o verdadeiro evangelho, e vão morrer por amor de Cristo nesse período. Segundo alguns dispensacionalistas, os que ficarem vão ter que dar sua própria vida por amor a Cristo. Eu acredito dessa forma, né? Existe essa base bíblica sobre o arrebatamento da igreja. Então, existem alguns textos na Bíblia, né, que vai falar do arrebatamento da igreja. Se você observar, por que é que a gente acreditamos, né, os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus Cristo ele vai arrebatar a igreja, e a igreja não vai passar pela tribulação?
Tem um monte de crente aí atribulado. Um monte de irmão, meu Deus, a igreja está passando pela tribulação. Irmão, tribulação já existia desde o princípio do mundo. Tribulação já existe. Se nós for observar, ela não está na sua totalidade, ela ainda vem de uma forma mais profunda, forte, que vai abranger todo mundo. Mas a tribulação já existiu desde o princípio de todas as coisas. Então, não é da agora que existe tribulação. Tribulação já existe. Agora, vai existir uma tribulação que vai abranger o mundo. Vai abranger o mundo de uma forma que ninguém vai escapar dela. Então, Apocalipse capítulo de número 19, o versículo 14, por diante, vai falar que o Senhor está vindo com o seu grande exército. Então Deus tem 4 exércitos. Segundo alguns estudiosos, diz que esse exército, a igreja está incluída. A igreja que foi arrebatada, vai voltar com Jesus neste dia de Apocalipse capítulo 19, versículo 14. É chamado que ele vem com o seu grande exército. E Deus tem 4 grandes exércitos. Qual é o primeiro exército de Deus? Os anjos. O segundo exército de Deus? Israel. O terceiro exército de Deus? A natureza. E o quarto exército de Deus? A igreja. Então Deus tem 4 benditos exércitos. Por isso que a Bíblia chama ele de Senhor não é do exército. Jesus Cristo é chamado, ou Deus é chamado de Senhor dos exércitos. Então a Bíblia chama Deus no plural, não é no singular. Ele é Senhor do exército, ele é Senhor dos exércitos, porque Deus tem 4 poderosos exércitos que ele pode acionar. O primeiro é os anjos. Ele diz, vai para a guerra, e os anjos vão. O segundo exército de Deus, repetindo mais uma vez, é Israel. É o exército de Deus aqui na terra. O terceiro exército de Deus é a natureza. Deus utiliza-se da natureza para trazer vitória e também destruir os inimigos, como usou o mar vermelho, usou a terra para abrir a boca e matar o Abirão, Datã e Corá, usou fogo, elemento fogo, para destruir os profetas de Baal. Então a natureza, ela é um exército de Deus. A qualquer momento ele aciona e ela mostra o seu poder. E o quarto exército de Deus é a igreja. A igreja é o exército do Senhor. Então são 4 benditos exércitos que o Senhor tem. Então, segundo a crença, a corrente de opiniões pré-tribulacionista, a igreja não passará pela tribulação. Por quê? Por causa justamente desse texto, justamente dos acontecimentos bíblicos, né, e da promessa que o Senhor disse que iria livrar aqueles que guardou a sua palavra da hora da tentação, que há de vir, não é que já estava, que há de vir sobre todo o mundo. Então, houve uma promessa de Deus de levar o seu povo e tirar o seu povo antes da tribulação. Tem muitos cristãos aí já pregando que a igreja está na tribulação, tá? Então a gente temos que ter muito cuidado com isso e analisar à luz da Bíblia, certo? À luz do texto da Bíblia. Então, além dos pré-tribulacionistas, né, acreditar no arrebatamento da igreja antes da tribulação, existe nessa vertente de tribulacionista os dispensacionalistas. Vou escrever aqui para vocês. Dispensacionalista. Pastor, o que é isso? Dentro da crença pré-tribulacionista, existe pré-tribulacionista dispensacionalista. E quais são os dispensacionalistas? É aqueles que acreditam nas dispensações de Deus. E quantas dispensações de Deus existiu? Ou existe? 7 dispensações. Segundo a crença
dos dispensacionalistas. Eles acreditam que existem 7 dispensações. Quais são elas? Vou escrever, tá? Vai anotando aí para vocês verem. Dispensação inocência, tá? Consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e observe aí, segundo a visão dispensacionalista. Ok? Existe 7 dispensações. Ó, dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação milenial ou milenar, como vocês queiram. Aqui é chamado do período dos 1000 anos, né, que Cristo vai governar sobre a terra, tá? Então, esses são, segundo a visão dispensacionalista, as 7 dispensações. 7 dispensações, 7, certo? 7 dispensações. Inocência. Essa dispensação da inocência, segundo alguns estudiosos da dispensacionalista, esse foi no período em que o homem estava no jardim do Éden e ele era inocente. Eles andavam nus, olhavam um para o outro e não se envergonhavam. Era inocente. Pega as crianças, bota eles juntos, sem roupa nem nada, inocente. Então essa dispensação é chamada dispensação da inocência. Quando Adão e Eva, a Bíblia diz assim, e eles estavam nus e não se envergonhavam um do outro. Então, por isso que, segundo a visão dispensacionalista, existiam 7. A primeira é a inocência. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, e o homem não tinha vergonhas, nem a mulher tinha vergonha, os dois estavam inocentemente. Mas, quando eles comeram do fruto proibido, eles passaram da inocência para consciência. Opa, estou nu. Consciência, fiz algo errado. A dispensação da consciência, ó, consciência, bateu. Entendeu agora? A dispensação aqui, segundo pré-dispensacionalista, dispensacionalista, essa visão é mais dispensacionalista, ok? Estou mostrando a visão aqui dispensacionalista. A consciência foi no momento que o homem pecou. E ele pecou e ele passou a ter consciência do que era certo e o que era errado. Então, ele é consciente. Então, a partir desse momento, se abriram os olhos dos homens, de Adão, e ele passou a ter consciência do que era pecado e o que não era pecado. Porém, antes dele comer esse fruto proibido, ele não tinha essa consciência, ele era inocente, como umas crianças. Mas, segundo a dispensacionalista, eles comeram e passaram a ter consciência do pecado, fazer as coisas conscientes. A gente errou,
a gente está pecando. Estou pecando porque a gente quer, mas a gente sabe que isso é errado. Então eles passaram a ter consciência dessa situação. A segunda dispensação é chamado de governo humano. Esse período aqui foi quando o homem passou agora a governar. Vai desde Noé até o governo de Nimrod. Lembra dele? O homem que fez a Torre de Babel e que Deus fez a confusão até no capítulo número 11 de Gênesis. Então, por que é chamado de dispensação do governo humano? Porque o homem estava governando. O homem estava querendo governar sobre tudo. Então é chamado de governo humano. O homem estava querendo dominar. Os filhos de Deus se misturaram com a filha dos homens. Nimrod fez uma torre e queria ser o único na terra. Então isso é chamado de governo humano. Era quando o homem estava querendo ser mais do que Deus. Os homens estavam querendo governar e Deus mandou o dilúvio. Nesse período, Deus mandou o dilúvio, acabou, mas o homem ainda continuou lá na frente, na prática de fazer a Torre de Babel. Por que Nimrod fez a Torre de Babel? Por dois motivos. Segundo alguns estudiosos, dizem que Nimrod foi o primeiro anticristo na Bíblia Sagrada, tá? Para vocês entenderem, Nimrod, no capítulo 11 de Gênesis, foi o primeiro anticristo da Bíblia. E por que ele fez a Torre de Babel? Por dois motivos. Primeiro motivo, que ele fez a Torre de Babel pelo seu orgulho. Ele queria dominar sobre tudo. O segundo motivo é porque eles tinham medo do segundo dilúvio. Eles botaram na cabeça, o dilúvio pode chegar de novo, outro desse. Eles tinham consciência do que aconteceu. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma torre que o topo dela chegue lá no céu, porque se vier um dilúvio, não consegue alcançar a gente lá em cima. Entendeu agora a questão dele, por que eles fizeram a Torre de Babel? Primeiro, por causa de egoísmo. Segundo, para querer se proteger do segundo dilúvio. Porque eles eles acreditavam que a qualquer momento poderia vir o segundo dilúvio, e eles, com uma torre muito alta, o dilúvio poderia encher a terra, mas não chegaria lá em cima. Porque a Bíblia diz que o dilúvio só subiu 15 côvados acima dos montes mais altos, né? Eu acho que era o Monte Ararat, e 15 côvados acima do monte. Então, eles fizeram essa torre justamente para isso, para se prevenir de um suposto dilúvio. Porém, por trás de tudo isso aí, estava uma artimanha do diabo, porque eles queriam ser individuais, ser únicos, exclusivos e dominar sobre a terra. Então o Senhor veio e confundiu as línguas. Por que nós chamamos de dispensação? O que é dispensação? Dispensação é um período pelo qual Deus trata com o homem com respeito à sua obediência, ou seja, é um período de prova. Dispensação, eu vou provar o homem nesse período aqui, vou ver se ele vai passar desse período, dessa dispensação. Então dispensação é um período de tempo que Deus está provando, tratando com o ser humano. Então isso é chamado de dispensação. Então existe a dispensação do governo humano. Depois dessa dispensação veio a dispensação patriarcal. Aí você já entende, quando Deus chamou o patriarca Abraão, aí já vai no capítulo 12 de Gênesis, e dali vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e dali vem as 12 tribos de Israel, as 12 tribos patriarcal, e aí começa-se agora o crescimento do povo de Israel. Então isso é chamado de dispensação patriarcal, é quando Deus chamou os patriarcas para fazer uma nação. Nesse período se levanta o período da lei, foi o período de Moisés, é chamado também, quem quiser botar aí, dispensação palestiniana. Foi quando Israel entrou na Palestina, quando Israel estava lá, entendeu? Israel, então dispensação palestiniana, ou dispensação da lei, quando o povo estava indo para a terra da promessa. Então nesse período Deus colocou a lei, nessa dispensação Deus colocou os 10 mandamentos, Deus colocou um período de prova para o povo. Isso é a realidade. Dispensação é um período que Deus vai provar a humanidade naquele período ali. Então Deus está provando na dispensação da lei. Passou-se muito, mais de 3.000 anos,
chega agora, eu acho que 3.900 anos, chega-se à dispensação da graça. Essa dispensação é a que nós estamos vivendo hoje, segundo a visão dispensacionalista. Essa visão aqui, essa dispensação, é a dispensação da graça, é o que nós estamos vivendo, na graça de Deus hoje. Deus colocou essa dispensação da graça para que o ser humano, através de Cristo, acabou a dispensação da lei e entrou a dispensação da graça. Esse período nós estamos nele, vai acabar, deixando bem claro, irmão, vai acabar entre aspas, tá? Porque a graça vem assim, rapaz, quando a igreja foi arrebatada, eu já vi crente pregar isso, há muitos anos, as letras da Bíblia vai sumir tudo, né? Eu já vi crente com ignorância dizer isso, quem já ouviu? Irmão, vão ler assim, e quando eu abrir a Bíblia, não vai ter mais letra nenhuma. Santa ignorância, santa ignorância, dizer um negócio desse, isso é loucura. Já ouvi um monte de vezes isso aí. Isso é loucura, alguém dizer que a letra da Bíblia vai sumir. Eu já vi crente pregar isso na minha época, que quando a igreja foi arrematada, o período da graça acaba, e aí quando eles vão procurar a Bíblia, a letra, não vai ter letra nenhuma. Irmãos, Deus é Deus do impossível, mas Deus não é Deus do absurdo. Isso é um absurdo. O que pode sumir da Bíblia é a inspiração, porque o Espírito Santo já não está mais aqui. Ele vai entregar a igreja nos braços do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a inspiração da Bíblia, quem é que inspira a Bíblia para a gente? É o Espírito Santo. Então alguém pode ler a Bíblia e não entender. Eu estou falando na totalidade, mas não vai acontecer isso, porque o Espírito Santo, ele vai estar na terra, ele vai subir com a igreja, mas ele vai estar com alguns cristãos que vão estar aqui na terra. O Espírito Santo vai estar trabalhando na terra ainda, vai estar convencendo, vai estar, olha irmão, por exemplo, deixa eu dar abrir um espaço aqui para vocês, abrir a mente de vocês melhor. Atos diz que o Espírito Santo, capítulo 2, ele desceu, e todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. Porém, Pedro usa a profecia, capítulo 2, versículo 18, por diante. Pedro diz assim: varões galileus, não pensei que esses homens estão embriagados, sendo essa a 9h do dia, 9h da manhã, foi a hora da descida do Espírito Santo. Eles não estão embriagados. Isso aqui é o que profetizou o profeta Joel, que disse assim: e há de ser que depois, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora observe a profecia de Pedro. Pedro diz assim: essa é a profecia de Joel, que diz que o Espírito Santo vai descer, ou vai vir sobre todos, e há de ser que ele descerá, ele virá. Pedro está profetizando que Joel está dizendo que há de ser que derramarei do meu Espírito. Porém a profecia de Joel não diz do meu Espírito, a profecia de Joel diz o meu Espírito. E por que é que Pedro usou o artigo indefinido do e não usou o artigo definido o? Por que é que Pedro usou? Pedro poderia estar pregando e alguém dizer: Pedro, o senhor está pregando a profecia errada, a profecia não é essa não, Joel não disse do, Joel disse o, e há de ser que derramarei o meu Espírito. Ele não disse do Espírito não, Pedro. Mas Pedro estava certo. Por que Pedro estava certo? Porque a palavra do faz parte de alguma coisa, é algo que está acontecendo
e vai continuar acontecendo. Então Pedro está dizendo, o Espírito Santo foi derramado hoje e ainda vai continuar sendo derramado sobre toda a carne. Ele não vai parar de ser derramado. Então o Espírito Santo, essa profecia de Joel, parece até uma loucura, mas essa profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, só vai ser cumprida totalmente na grande tribulação. Quando todos os cristãos vão ser realmente cheios de Deus, aí na sua totalidade, o Espírito Santo vai descer sobre os filhos de Israel, sobre os filhos de Deus ainda, os cristãos que ficarem ou que se converteram a Cristo, né? Porque estamos vivendo, segundo a visão dispensacionalista e tribulacionista, Deus está tratando com a igreja. Agora, veio para Israel, Israel não quis. Deus disse assim, então para aí, dá um tempo aí para Israel, eu vou tratar com esse povo aqui, depois que eu tratar com esse povo aqui, eu tiro eles, e aí eu começo a tratar com vocês. Por isso que Israel está aquela briga lá, e ninguém entra. É briga para lá, é guerra para cá, nem a ONU, nem os governos entram naquela briga, ninguém entra para fazer alguma coisa, porque só quem vai acabar com aquela briga ali é Deus. Só quem vai acabar com aquilo ali é Jesus quando ele voltar. Então, segundo a visão dispensacionalista aí, pré-tribulacionista, Deus agora está tratando com a igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí começar-se-á o período de Israel. É chamada na 69 semana profética do livro de Daniel. Na 70 semana, então, segundo alguns estudiosos, surgirá o anticristo, a igreja será tirada, pois 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que o que está no meio agora, que resiste ao anticristo até que do meio seja tirado. Quando a igreja for arrebatada, então o anticristo se revelará. Só existe uma coisa que está parando o anticristo ainda aqui na terra, irmão, é a igreja. A igreja com o Espírito Santo. Enquanto essa igreja estiver aqui na terra, tem um monte de crente aí preocupado, batendo cabeça, sinal da besta, chip, número 666, é tudo perdendo a cabeça por coisas que nem deveriam se preocupar com isso, certo? Porque a igreja, ela tem o poder de refrear a força do diabo aqui na terra, por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia diz, Paulo disse, que quando o que está no meio for tirado, então se revelará o iníquo, o filho da perdição, o anticristo, ao qual o Senhor desfará com o sopro da sua vida. Então o anticristo só pode se levantar quando a igreja for tirada, ou o Espírito Santo entregar essa igreja ao Senhor. Se você observar, o Espírito Santo na época do Antigo Testamento, ele não vinha sobre todo mundo, ele vinha sobre o indivíduo, capacitava, deixava a obra pronta e voltava. O Espírito Santo, ele não vinha diretamente sobre todo mundo. Já agora na dispensação da graça, o Espírito Santo está sobre todos os cristãos que aceitam a Cristo como Salvador. Então esse período é chamado de período da graça, é o que nós estamos vivendo nesse momento, nesta hora. E o último período, ou a última dispensação, é chamada de dispensação da milenial. Aí é aquele período lá do milênio, onde o profeta Isaías disse que haverá paz na terra por 1000 anos, que o cordeiro brincará junto com o leão, a serpente ficará junto com a criança, né? O leão comerá pasto como o boi come. Então será um período de paz e tranquilidade. Essa é a visão dispensacionalista e a visão pré-tribulacionista, certo? Jesus ele veio para o judeu rejeitado, e agora está o período da igreja. A igreja está sendo tratada
quando a igreja for tratada que sair da terra, aí começa-se o período de Israel. Então, segundo o pré-tribulacionista, Jesus vai voltar antes da tribulação. Bom, essa é a visão pré-tribulacionista. Deixa eu falar sobre a visão mesotribulacionista. Espero que vocês entenderam essa visão. Os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus vai voltar em 2 etapas para buscar a igreja e depois para libertar Israel da opressão do anticristo. Isso aí é depois da grande tribulação, certo? Então, esses são os textos que acredita-se que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, porque ele prometeu buscar a sua noiva. Porém, uns acreditam que vai ser depois, outro na metade e outro antes. Isso aí fica a calma de cada visionário acerca da Bíblia. Deixa eu falar agora sobre a visão mesotribulacionista, tá bom? Aí vocês podem fazer perguntas a mim se vocês quiserem. Pastor, e o senhor acha? Jesus Cristo vai voltar antes, depois, a igreja passará, não passa? Eu deixo a minha corrente de pensamento sobre isso. Ainda acredito, eu sou pré-tribulacionista, acredito que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Essa é a minha visão. Não discordo das outras, cada um tem a sua fé. Se alguém tem fé que vai passar pela metade, que fique passando e fica aí com o anticristo. Se alguém acredita que vai passar, a igreja passará por toda a tribulação, que Deus o abençoe e que lhe dê força para ele suportar a grande tribulação. Eu acredito que eu vou muito antes disso, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos falar sobre a visão mesotribulacionista. Mesotribulacionalista, certo? Alguns chamam de mid, né? Alguns chamam de mid também, tá? Mid tribulacionista. Mesotribulacionista, metade. Meso de metade, mid de metade, certo? Mesotribulacionista. Segundo a visão mesotribulacionista, esse grupo defende, irmão, esse grupo aí defende que a igreja será arrebatada só depois da tribulação, ou seja, na metade da semana do livro profético de Daniel, no capítulo 9, versículo de número 27, tá? Que fala que na metade da semana o anticristo